Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem e reiniciando aqui agora, já entrando no 4º ano, com os nossos encontros, né? Costumeiros, talvez até rotineiros, e para continuarmos falando sobre Jesus, porque nós precisamos, somos os maiores necessitados. Então eu peço para você, querido amigo, querida amiga, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no meu canal, porque Jesus precisa chegar a todos os corações. E é por isso que nós estamos aqui, nesse trabalho. Já é uma força que move, já não é mais não há mais a necessidade quando nós começamos, no tempo do nosso sofrimento, de afastamento social. Agora nós estamos num outro período e esse período talvez venha nos trazer oportunidades ainda maiores de nós colocarmos em prática e começar a conviver melhor, cada vez mais intimamente com Jesus. E hoje eu trouxe aqui, como eu já falei para vocês, tudo isso é uma sequência do Evangelho de Mateus. E aqui Mateus vai falar assim, Jesus fala, né, em Mateus 7:21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, a gente, em primeiro momento, a gente já mata a charada, quer dizer que não são todos que serão aprovados ou serão conduzidos para outros reinos, porque ele está falando aqui, entrará nos reinos dos céus. Nós todos cremos em algo, seja nessa ou naquela profissão de fé, nós acreditamos em algo. E aí, dentro dessa nossa crença, nós achamos que é o caminho certo de ser seguido. De maneira ou de outra, nos reportamos a essa ou aquela entidade, né? No nosso caso, os cristãos, nos reportamos a Jesus. Mas o mundo hoje, ele está dividido, mas ainda nós somos maioria. Os cristãos ainda estão na frente, uma população mais robusta de cristãos, secundada pelos nossos irmãos islâmicos, depois o hinduísmo, depois vem o ateísmo, o agnosticismo, né, os agnósticos, e por fim o budismo e lá atrás o judaísmo, levando-se em conta que o judaísmo, né, existem judeus em todos os quadrantes do mundo. Mas o que importa para nós nesse momento é o nosso caminho. Nós escolhemos ser cristãos e nós somamos uma população de 2,1 a 2,4 bilhões de seres no mundo. Então, existe uma quantidade enorme daqueles que dizem Senhor, Senhor. Compreenda que reino, como Jesus fala, né, reino dos céus, antigamente, na minha inocência, quando eu era criança, eu achava que era mesmo lá no céu, um lugar, um canto reservado, onde a gente ia ficar ali de boa, né, no céu. Daí a gente já não ia ter mais nenhum infortúnio, enfim, isso era o bastante viver no reino dos céus. Depois, conforme eu fui amadurecendo, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui sendo alfabetizada, conhecendo as ciências, eu percebi que o reino dos céus não pode ser daquele jeito que eu pensava quando eu tinha meus 7, 8 anos. Então, eu observei que o reino dos céus era algo muito maior. Mas continuei a minha caminhada achando que esse muito maior não era o momento de eu compreender.
talvez fosse, sei lá, um outro universo, uma outra, não sei. Então eu continuei, sempre fui cristã, né? Venho de raízes protestantes e depois eu passei a não pensar mais nada, não pensava mais nisso. Não me importava mais o reino dos céus. E depois de algum tempo, né, quando eu comecei a ficar mais velha, eu comecei a entender que o reino dos céus, como o próprio Jesus falou, está dentro de nós. E se ele está dentro de nós, nós fazemos parte de todos os reinos dos céus. E isso me deu um novo fôlego, me deu uma nova consciência, me deu uma nova visão de tudo que existe. E aí, né, entendi que existem vários mundos em várias condições morais, mas as mais elevadas, aqueles mundos que abrigam seres de consciência mais elevadas, de pessoas que, seres humanos, porque não importa qual seja o mundo, o espírito que habita num corpo material, carnal, é ser humano. Não importa se ele tem cabeça grande, olho grande, queixinho fino, não importa. Ser humano. E nós aqui da Terra também estamos nessa mesma condição. Então eu entendi que esses mundos mais adiantados, eles vão nos trazer, sim, né, condições de um dia, quando nós estivermos aptos moralmente a conviver ou viver nesses mundos, nós seremos transportados para lá. Nesse momento, a nossa escola maior, né, é o nosso planeta Terra. E nesses mundos mais elevados que o nosso, já é comum fazer o bem. Não é alguma coisa assim que você sai da rotina fazendo bem, fazendo um gesto de caridade, é comum. Então, não tem mais aquela coisa assim de querer fazer para o outro ver, como Jesus falou, que a tua mão esquerda não saiba o que faça a tua direita. Onde o desejo de saber paira acima do ter. Então eu quero saber mais do que ter, porque o conhecimento, ele é a maior bagagem, a maior riqueza, o maior tesouro, é inestimável. E também nesses mundos mais adiantados, mais elevados, não existe mais o egoísmo, não existe mais o ressentimento, muito menos as dissensões. Eu penso assim, você pensa assado. Então nós percebemos que nós estamos realmente nesse instante, nesse ápice, onde nós estamos aprendendo essa lição. E não ter dissensão hoje em dia é a parte mais difícil, mas continuemos. Existem sim, dentro desse universo que nós habitamos, várias escalas de mundo. Nosso mundo ainda está ali, né? Como dizem, nas expiações e provas. E vamos então entender isso, né? A maioria cristã é convicta que é perfeita aos padrões morais e espirituais. A maioria de todas as denominações, porque agora vamos entender o que é cristão. Cristão, toda e qualquer entidade, seja igrejas, né, que acreditam nos preceitos de Jesus. Então, nós temos aí a Igreja Católica Cristã, todas as igrejas protestantes são cristãs, o Espiritismo é cristão. Então, nós temos uma gama imensa. E por ignorância ainda, muitos acham que cristão só quem é católico ou que é protestante. E não é assim. Então, essa ideia a gente tem que lavar do nosso cérebro, da nossa cabeça, para não ficar na nossa memória, para nós não entrarmos, né, numa outra experiência com essa ignorância, porque é isso que nós temos que fazer daqui para frente, nos despirmos da maior quantidade de ignorância que nós tivermos. Então a maioria acredita que é ali focada e que
eles serão aqueles que entrarão nos reinos dos céus. É infantilidade. É infantilidade porque, primeiro, né, são vários e a gente vai ter que um dia ser levado para um. Ali permanecer numa adaptação, num aprendizado, aí sim, né, é elevado a outro. E é assim que funciona, né? Por quê? Né? Será que se nós analisarmos hoje o nosso comportamento, os nossos pensamentos, né? Tudo aquilo que nos orienta a nossa vida, será que nós estamos dentro dos padrões crísticos, né? Eu acredito que ainda nós estamos um pouco distante dessa realidade, porque ainda nós estamos no mundo, principalmente atualmente, de grande confusão, de grande conflito, de mutação de valores, né, porque vai chegar um momento em que todas as máscaras cairão, todo mundo mostrará realmente quem é, todas as verdades aparecerão, e aí? Então, nós precisamos ver que esse momento não está longe e que nós precisamos estar completamente conscientes disso que Jesus falou. Porque realidade crística não é apenas para os santos. Quando nós pensamos numa realidade crística, nós já achamos São Francisco de Assis. E, na verdade, né, é bem diferente, porque visa justamente aquele que tem fortes ou moderados pendores para a presunção, né, o orgulho que fere através das palavras derivadas de maldade, sem contar com os atos violentos em si que muitos ainda cometem contra os seus semelhantes, esses completamente desconhecedores de toda essa realidade que nós temos que viver. Então, quando às vezes falar esse mundo que nós vivemos não é um mundo real, ele não é mesmo. Ele ainda está na irrealidade crística. E se nós olharmos e revisarmos o Sermão do Monte, né, lá no seu início, porque nós ainda estamos dentro desse sermão, e levantarmos uma análise fria e fiel, tem que ser fiel, por isso ela tem que ser fria, né? Do nosso perfil. Então agora nós temos que voltar para nós mesmos. Então nós temos que olhar como se nós estivéssemos fora e nós começássemos então a dar uma análise, né, fria aquilo que nós realmente somos. E nós veremos que muitas vezes nós não atuamos nos moldes de seres convictos ou seres convictos dos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes a gente dá uma rata ainda a falar, eu sou humano, Jesus também é. E aí? Nós temos um desejo, viver melhor, viver num mundo melhor, viver num mundo onde nós podemos confiar no nosso semelhante, saber que as nossas crianças terão um futuro bom, né? Onde nós poderemos criar homens, no sentido de seres, tanto homem quanto mulher, homens preparados para a vida. E nós temos ainda essa vontade. E olha, nós agora acabamos de nos confraternizar, né? E dizendo quase num único som, porque à meia-noite a gente espera e aí a gente diz Feliz Ano Novo. E se abraça e tudo mais. Mas para ser um feliz ano novo, nós temos que nos conscientizar que nós somos os arquitetos da situação daqui para frente. Hoje ainda é dia 1º. Então nós temos que arquitetar daqui para frente. Mas teremos que enfrentar sim algumas batalhas,
mas com confiança em Jesus, e para tanto é preciso que nós tenhamos a consciência dos nossos atos em todas as circunstâncias. Nós temos hoje um grande número de pessoas que estão afastados dos seus amigos, dos seus entes queridos, seja por ideologia política, seja por outras ideologias, enfim. Então nós percebemos que a humanidade recebeu uma lição agora há pouco tempo, onde nós fomos forçados a nos separar socialmente, mas ainda nós continuamos distantes um dos outros. Ainda nós não temos um caminho a seguir, e esse caminho é o caminho que Jesus fala. Porque para nós, eu digo para nós num contexto geral, ainda é difícil, ainda é complicado, né? Mas aquele que faz, como Jesus falou, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então vamos ver, né? O Pai que está nos céus. Então é o Criador que habita em nós. Lembrem-se disso, nós somos filhos desse Criador. E Jesus fala que tem o Pai que está nos céus e que Ele faz a vontade dEle, né? E quem, né? E qual é essa vontade que Jesus faz? Que Jesus fala que Ele faz a vontade do Pai. Ele nunca diz que nada é dele, tudo provém do Pai que está no céu. Vamos ver qual é essa vontade desse Pai que está no céu, que Jesus apregoa? Então, essa resposta nós vamos encontrar também dentro do Evangelho, só que no evangelista João, no versículo 6:41, que ele diz, Jesus diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. É isso. Então é isso. Eu já falei em outras ocasiões que Jesus nunca prometeu a imortalidade, ele sempre fala sobre a vida eterna. A vida eterna significa o nosso conhecimento, o nosso despertar, que nós somos seres criados pelo Criador para prosseguir dentro da eternidade. Nós não vamos ter uma parada, nós podemos estarmos repetindo padrões e temos que retomar e temos que retornar. E aí nós estamos então dentro de um ciclo meio que vicioso de vai e volta, vai e volta. Então quando nós começamos a abrir a nossa mente, quando nós começamos a abrir os nossos olhos, nós vamos parando desse círculo vicioso, ir e vir, ir e vir. E quando nós voltarmos, por exemplo, nesse mundo que é maravilhoso, que nós devemos agradecer, essa gigantesca nave, né, pilotada pelo nosso maior comandante, que é Jesus, e Jesus conhece todos os sistemas dessa nave, todos. Jesus conhece cada falha que ela tem. Se existe alguém que vai poder dar um impulso nessa nave para ela sair realmente rumo aonde ela tem que chegar, levando os tripulantes aonde eles têm que ir, é Jesus. Então, nós estamos aí dentro dessa vontade do Pai, segundo Jesus. Então, Jesus é o nosso comandante maior. Ele conhece-nos perfeitamente. Ele sabe de cada mazela, de cada tripulante dessa nave gigantesca. E é Ele que tem que organizar, é Ele que tem que trabalhar para que não existam revoltas, que não existem insurgimentos, gente querendo pular da nave, gente querendo destruir a nave, gente querendo ser maior que o comandante da nave, gente que não aceita a gente que caminha dentro dessa nave, que é o nosso planeta. Então, que nós tenhamos um 2023, recheado com os conhecimentos de Jesus, para que nós possamos realmente sofrer menos e sermos mais felizes. Vamos rir mais e chorar menos. Feliz 23. Até a próxima.